Eu achei interessante que houve uma proposta de um autor aqui que falou de 4 P's sobre graus de preocupação, e não só graus no sentido de algo acentuado, não, é graus de como nível de desenvolvimento. A polissemia das palavras, né? Múltiplo significado nos atrapalha muito na comunicação. A condição humana é assim. Então, como se fossem níveis, etapas de entendimento do processo econômico e de como ele pode ser sustentável nos dias de hoje. Estamos também à beira da bancarrota do nosso, não só econômica, não só social política, como vemos nos Estados Unidos, no Brasil, em vários sentidos, mas também ecossistemática. Não é? Então, primeiro nós criamos um sistema e as pessoas somos normalmente educadas a isso. P, profit, lucro. Mas é claro, as empresas funcionam com lucro. Peraí, você não vai discutir isso. Não é para discutir. Isso é uma base, é um alicerce. É o sangue, né, o equivalente ao sangue da corrente, a corrente sanguínea e o sistema corporal funcionam como sangue. Ok? Sim, isso é um fato. Mas então, o sistema cardiocirculatório está funcionando, estamos realizados como seres humanos? Mas há pessoas que pensam assim, não é? Como está meu coração? Como está meu sistema sanguíneo, etc. Aí se esquece dos outros órgãos, dos outros aparelhos que, portanto, são sistemas com outros órgãos para constituir um sistema maior, que é o organismo, que sistemas estão dentro de sistemas, não é? É próprio da teoria de sistemas isso, que está também, como Ludwig von Bertalanffy trouxe, e está aí, está embutido em todas as ciências, nem se fala mais, quase não se cita. Aí parecem autores falando a mesma coisa, uau, que genial, rapaz. Ou estão fraudando, ocultando a origem, a fonte, ou não tem cultura o suficiente para saber de onde foi. Bem, profit. Então, os órgãos, né, dentro de órgãos, então não posso ficar preocupado, é claro, só com o meu sistema cardiocirculatório. Não é nem o cardiorrespiratório, o cardiocirculatório. Porque o sistema respiratório está muito vinculado ao sistema cardiocirculatório. Mas e o aparelho digestivo? E o sistema nervoso? O central, só o central considerando. E as questões periféricas? O sistema nervoso periférico pode gerar problemas gravíssimos. Né? Lembremos da LER, né? A esclerose amiotrófica lateral, né? Porque em inglês tem uma ordem diferente. Então, prestemos atenção que primeiro a pessoa tem que considerar, sim, funciona, isso não tem como discutir. Profit. Segundo nível, people, pessoas. Pessoas que primeiro nós somos levados a crer que são os clientes. Tem que haver uma preocupação com as pessoas. Não só clientes, mas as pessoas que compõem a organização. Isso é um segundo nível de entendimento do sistema econômico. A pessoa alcança um outro nível de excelência. Se está agradando pessoas, os clientes, lógico, mas também atende as primeiras pessoas, que são os primeiros clientes, assim dizem os estudiosos da psicologia, do êxito, nessa área de consultoria profissional empresarial, que os primeiros clientes são os próprios funcionários e funcionárias, as pessoas que têm uma mentalidade feudal, que acham que funcionários são escravos. Elas podem dizer que Deus, não, de jeito nenhum que eu não penso isso, mas você age dessa forma. Tanto é que, por exemplo, cria-se uma crueza no meio de trabalho como se fosse, isso a que Cris fez referência, do ambiente, o clima, emocional mesmo, quero dizer, o padrão, a qualidade dos relacionamentos interpessoais. O chefe se sente o manda-chuva, é um dono de tudo e todos. Às vezes dá uma ordem grosseiramente, não pede por favor, não agradece. Afinal de contas, eu pago a conta. Não, você não está pagando as contas. Você está fazendo uma troca, o serviço da pessoa pelo salário que é devido a ela. Eu não sou dono do funcionário ou da funcionária, mas eu ajo muitas vezes como se fosse o senhor de engenho, a senhora de engenho com os escravos e as escravas. Não importa nem a cor da pele nesse aspecto, não é mesmo? No Brasil, que é um elitismo muito forte, isso existe de forma pavorosa. Então é como se o chefe tivesse, ou digamos um empresário que é o patrão, não um chefe, um patrão, para simplificar, ou a patroa, age como se estivesse prestando um favor, dando salário, não é obrigatório. O funcionário, a funcionária como se chama hoje, um associado, uma associada. É alguém que resolveu dedicar seus esforços profissionais a essa empresa. A gente começa a perceber como isso é real
no nível dos grandes executivos que são disputados pelas empresas. E aí então, as empresas que recebem o favor do trabalho desses executivas, tratam-nos com gratidão, com respeito, porque é necessário, né? Porque se não tratar bem, o concorrente leva, né? Que tristeza, que vergonhoso esse comportamento de cálculo de interesse pessoal. Não é vergonhoso isso. Então eu trato bem porque esse executivo, se não tratar bem, alguém leva. Mas se ele não estivesse tão procurado, eu começo a desdenhar. Esse autor depois de dizer people, tem pessoas que então já estão, e precisamos entrar no terceiro P, que é planet. A visão ecossistemática tem que ser uma proposta empresarial que do berço, ou então as que já são empresas constituídas têm que se adaptar a pensar na sustentabilidade ecossistemática, ecológica daquela iniciativa. E o quarto já, que é o assunto que nos importa mais, purpose, propósito. O meu propósito de vida tem que estar aliado, está em alinhamento, aliado mais do que aliado. Também sempre temos que ser aliados e aliadas umas das outras no ambiente de trabalho também, quanto possível. Isso tem a ver com o estado de espírito do ambiente. Mas é de nos alinhar com a empresa em que trabalhamos, ou a repartição pública em que trabalhamos, ou então a pessoa sente, meu chamado é para o empreendedorismo, eu mesmo vou abrir uma empresa, uma organização. Muita gente quer ser empresário, empresária, aqui nos Estados Unidos isso é muito mais forte. Ou criar alguma coisa por questão de ego, porque eu tenho que provar que sou mais inteligente, que se eu sou um cara eu tenho que ser muito rico, ou ser muito famoso, ou tudo isso, ou ter poder. Aí uma pessoa, às vezes, quer se lançar na vida pública sem aptidões para isso. Às vezes é uma pessoa muito inteligente. Mas, por exemplo, para uma pessoa se enveredar, ou se aventurar, se aventar mesmo, a hipótese de ir para a vida pública, ela tem que ter habilidades de trabalho em equipe excepcionais, uma capacidade de empatia e de governar crises nos relacionamentos interpessoais fora do normal. Ou então ela vai viver na base da astúcia, da malandragem, daquela troca de favores, né? Daquela fisiologia política, blá blá blá, sem entrar em muitos detalhes, como todo mundo já conhece. Então, mas se a pessoa tem perfil, a pessoa pode reconhecer, não tem perfil para isso. Tenho um perfil de manda-chuva, então vai ser empresário, rapaz, agora tente, ou moça, e tente controlar um pouquinho, governar a sua atitude autocrática. Você não é um feitor, nem muito menos um dono de uma fazenda de escravos do século XIX ou século XVIII. Acorde, porque seus funcionários estão vendo, eu não vou entrar nessa conversa não, tá certo, então fica aí, estilando o ódio de seus funcionários contra você, beba essa energia, enquanto eles sorriem para frente, exalando ódio para você, beba essa energia de ódio, essa energia mortal todos os dias, um pouco todos os dias, quer a pessoa acredite ou não, isso existe. Então estamos nesse oceano de energias, de padrões mentais, quer percebamos ou não, quer concordemos com isso ou não. Podemos até imaginar que isso é neurofisiológico, que a ciência vai chegar lá. Há materialistas ateus que acreditam que existe isso porque o cérebro funciona com ondas eletromagnéticas.